Meus queridos, graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui com mais um vídeo da nossa série A Maldição que Jesus Levou na Cruz. E hoje nós queremos continuar com a nossa leitura que paramos naquela oportunidade e hoje vamos falar sobre como se desenvolveu o sacerdócio dentro daquele estilo de que as mulheres saíam à noite e nas noites escuras e faziam os seus sacrifícios tentando tentando apaziguar aquilo que eles achavam que era uma divindade. E daí então, com o tempo, se desenvolveu o sacerdócio. Então é isso que nós vamos dar uma olhada hoje. Eu vou lendo e em alguns pontos explicando também para ficar melhor a compreensão. Os sacerdotes é o título. Com o tempo, desenvolveu-se a categoria ou grupo sacerdotal. Tanto os sacerdotes como as sacerdotisas se tornaram encarregadas do contato com o mundo espiritual. Eles eram responsáveis, então, por esta parte, não é? Pois as demais pessoas precisavam trabalhar, os sacerdotes, sendo vistos como pessoas consagradas, que eram os mediadores das pessoas, ou seja, eles representavam as pessoas diante dessas divindades. Então, com o tempo, eles ganharam prestígio, poder e honra e eram pessoas de grande influência entre o povo, porque elas viam neles um povo iluminado, um povo consagrado, um povo que tinha uma categoria que tinha contato com o divino. Era assim que eles enxergavam. O povo obedecia às orientações dadas e supria os templos com o necessário para sustentar a classe sacerdotal. Por quê? Porque a classe sacerdotal, ela estava vivendo agora exclusivamente para oficiar, para apresentar o povo diante da divindade. Então eles tinham que se ocupar daquele ofício e eles não tinham tempo para outro tipo de atividade. Então, quem sustentava eles era as pessoas comuns, né? Que era considerado fora do círculo sacerdotal. Então, eles davam as doações e essas doações sustentavam os sacerdotes e sacerdotisas, né? Você vê que em toda religião, onde tem um representante, alguém o sustenta para que ele possa fazer o trabalho oficiar diante da divindade que aquela comunidade, aquela cultura acredita. Pois bem, então o sacerdócio, com o tempo, passou a ser privilégio de iniciados que aprendiam os segredos do mundo espiritual e eram os sucessores dos seus mestres no futuro. Com o tempo, essas pessoas foram tendo contato com esses seres que iam tendo as suas revelações, as suas exigências, os seus segredos, e que para chegar naquela categoria teria que passar por algum tipo de ritual. E eles agora eram considerados pessoas que tinham segredos. E os discípulos tinham que aprender esses segredos para perpetuar, então, o sacerdócio nas gerações que viriam pela frente.
Era assim que eles viam, não é? E eles eram os sucessores dos segredos espirituais perpetuados, ou melhor, perpetuando-os para as próximas gerações que viriam. E aqueles discípulos seriam, quando esses fosse ancião não oficiasse mais ou morresse, havia então os sucessores, né? Então, vamos falar então dentro desse ponto dos sacerdócios sobre os babilônios, né? Ou os babilônicos, né? Com o desenvolvimento, surgiram as cidades que com o tempo se tornaram grandes. Quer dizer, eram pequenas comunidades, mas com o tempo elas foram se tornando grandes comunidades e tornaram-se grandes cidades. A Mesopotâmia, berço da civilização, se desenvolveu e com ela o culto aos deuses que cresceu e chegou a outras regiões do mundo. Porque conforme essas pessoas iam formando outras comunidades e outros povos iam tendo comunicação, eles iam trocando esses conhecimentos. E dessa forma eles eram aculturados, vamos dizer, religiosamente, né? Ou ensinados, o que seria, na nossa linguagem, seriam os missionários, né? As pessoas que vão levando, não só aqueles que eram realmente sacerdotes, mas a própria pessoa, as pessoas da população se tornavam responsáveis por levar esses conhecimentos até outras regiões do mundo, né? Então, a autoridade dos deuses eram reconhecidas e respeitadas pelos habitantes, né? Eles aprenderam isso por todos aqueles habitantes ali daquelas regiões, né? Então, Dagon era então o principal deus da Babilônia. Acreditava-se que os deuses tinham uma natureza boa e outra má. Que ele podia variar de humor, por exemplo, né? Um dia está bom, outro dia está zangado. Com os gregos, surgiram a ideia de deuses com natureza totalmente má. Ela surge com os gregos. Os deuses do Olimpo eram deuses que gozavam de duas naturezas. Eles, segundo se criam ou pensavam, exigiam sacrifícios especiais para serem apaziguados. E quem entendia dos sacrifícios desses rituais eram os sacerdotes e aqueles que estavam sendo discipulados para continuar. Então, esses homens e essas mulheres eram responsáveis por, quando entendia que os deuses estavam zangados, apaziguá-los com os sacrifícios especiais que eles acreditavam que eram exigidos por esses deuses. E a gente sabe que esses espíritos falavam, se manifestavam, não é? Para eles, que eles tinham como uma divindade e eles obedeciam porque era a única maneira de apaziguá-los. Os deuses que se diziam maus ameaçavam a terra com castigos, com caos, com suas exigências, se as suas exigências não fossem obedecidas. Então, esse era o medo. Se eles não obedecessem, viriam castigos grandes sobre a comunidade e ninguém queria isso. Então, eles faziam o que podiam para se livrar desses deuses. Muito bem. O culto aos demônios. Esses deuses exigiam cultos exclusivos. Os homens, preocupados em não desagradá-los para não sofrer punição,
e querendo receber seus favores, quer dizer, eles não só queriam apaziguá-los, queriam bênção também, né? Fazia de tudo que estivesse dentro do seu alcance, e foi assim que surgiu o culto aos demônios, porque entidades que eles nunca tiveram nenhuma ideia de quem eram, tinham contatos com eles, se manifestavam e eles acreditavam nisso. Vindo com o tempo a ser considerada uma prática nociva pela Igreja Católica Romana, que considerava magos e bruxos e bruxas, que excomungando-os, não é? Muitos deles sofreram muitas perseguições. Isso não é o que estou inventando, está na história. É só você ler a história da Inquisição e você vai ver isso. Então, eles consideravam os magos e bruxos e bruxas, né? Excomungando-as e condenando-os à morte. Muita gente inocente foi condenada a fim de barrar as práticas condenadas pela Igreja Romana, porque eles não aceitavam, né? Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder da luz e das trevas foram totalmente separados. Isso por quê? Porque Jesus veio manifestar a glória do Pai e fazer uma diferença entre luz e trevas. Sendo assim, revelado o reino das trevas e o reino da luz. Cristo veio trazer a verdade, meu querido, a palavra de Deus para o homem que precisava de salvação. Por isso Jesus diz em João capítulo 6, né? Em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O confronto do reino das trevas com o reino da luz. Jesus revelou um mundo antagônico, isso é totalmente o contrário à luz. O reino das trevas, ou os súditos desse reino, ao se depararem com Jesus, se mostravam furiosos e algumas vezes violentos, como foi no caso do endemoniado gadareno, em Mateus 8, 28 a 34, o confronto com esses seres no ministério de Jesus eram constantes, e depois com os apóstolos. Você vai encontrar os apóstolos expulsando o demônio. Jesus passou grande parte do seu ministério curando enfermos e expulsando os demônios. E quando Jesus volta para o céu, ele dá essa comissão aos apóstolos que ensinaram a outros, se tornaram discípulos, e nos ensinou a ensinar e fazer discípulos, e ir por todo mundo pregar cura, pregar libertação em Jesus Cristo. Isso é muito interessante, meu querido, porque só Jesus oferece libertação. Qualquer libertação que for fora da verdade do Evangelho é engano. Você está sendo enganado. Então, por isso eu digo a você, se você nunca leu a Bíblia, comece a ler hoje mesmo e comece no livro de Mateus, porque é ali que você deve começar, ir até o Apocalipse, depois você pode ler o Velho Testamento. Jesus é a nossa vida, é a nossa libertação. Eu quero terminar aqui para não ficar muito longo e, como eu sempre digo, eu oro por você e você ora por mim. E que lembre-se de uma coisa, Jesus está próximo de voltar e só quem tem Jesus como Senhor e Salvador pode entrar no céu. Deus abençoe.